Voltamos novamente, como nós estávamos falando a respeito da morte. A morte não é o fim para o crente, mas é um novo começo para uma vida. Sabemos que todos nós vamos morrer, mas o que importa é a nossa alma para Deus. Porque nós andamos com uma vida conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor manda nós fugir do mal. Nós fugimos do mal. Nós procuramos andar com uma vida íntegra diante de Deus. Então a morte para nós é só um veículo para nos conduzir à vida eterna. Só isso. Porque não importa que maneira nós vamos morrer. Não importa que maneira a morte vai vir sobre nós. Porque a morte, ela só quer uma desculpa. Morreu do quê? Morreu de acidente. Morreu do quê? Morreu de atropelamento. Morreu do quê? Morreu uma bala perdida. Morreu do quê? Morreu de AIDS. Morreu do quê? Caiu de cima de um prédio. A morte é só um veículo. Ela só quer um porquê para colocar no certidão de óbito. Mas nós que servimos a Deus, como disserte o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em nós. Se verdadeiramente nós temos a nossa vida em Cristo, nós não morremos. Nós passamos de uma vida para outra vida, que é a vida eterna. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma vez. Com Cristo, vida eterna. Sem Cristo, condenação eterna. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém ia entrar lá, mas Deus, pela sua infinita e bendita misericórdia, enviar-te o seu único filho a morrer em morte de cruz. Ele veio, permeou essa terra, andou com pecadores, viu pessoalmente a natureza da humanidade, natureza pecadora, natureza cheia de maldade. Jesus, ele viu tudo isso. Então, mesmo lá no Gólgota, orando, quando a morte se apresenta a ele, ele vê tudo ali. Todo o processo que ele ia passar ali no madeiro, veio sobre ele ali naquele momento. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia faça a tua vontade. E a vontade de Deus era aquela, que ele morresse ali na cruz do Calvário, para nos dar salvação. Salvação. Para hoje nós podermos dizer aqui, ó, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno,
a tua vitória. Porque todos morriam e todos eram destituídos da glória de Deus. Agora Jesus veio para que o homem tivesse salvação. Porque a Bíblia diz, pelo homem entrou o pecado, mas pelo homem entrou a salvação. Então Jesus é o caminho da salvação. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Jesus é a ponte. Não há salvação em outro, a não ser em Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o caminho da verdade e a vida. E a Bíblia diz, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Infelizmente, a gente vê hoje muitas coisas erradas no meio do povo evangélico. Mas se nós pegarmos a Bíblia e meditarmos na Bíblia, nós vamos ver que Satanás sempre teve os seus para lançar no meio do povo dele, do povo de Deus, querendo criar dúvida, querendo embaraçar, querendo impedir a marcha da igreja. Porque a igreja tem um propósito. E o propósito de Deus é que nenhum filho de Deus que serve a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo venha se perder. Então o inimigo da minha e da tua alma, ele coloca obstáculo no meio. A minha irmã Kátia, ela está nos assistindo ali no estado do Pará. No Pará, Itinga do Maranhão. Que Deus continue lhe abençoando, minha irmã. É minha irmã de carne. E de sangue também, né? Porque ela aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então o mesmo sangue que corre na minha veia, o sangue de Jesus, corre na veia dela. Que Deus continue lhe abençoando, minha irmã. Então é isso que acontece. Nós que temos a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem era Paulo? Paulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo. Um homem que ele assinava, e é o seguinte, ele partia para cima e maltratava a igreja de Cristo. Quando foi um dia, ele teve um encontro com Cristo. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele transformou, a vida dele mudou. Paulo mesmo, ele escreve dizendo, bem que eu queria fazer, eu não fazia, mas o mal, que isso eu não queria fazer, estava sempre diante de mim. Então o mal, a maldade, está sempre diante do homem. Agora o homem que não conhece a verdade, ele pratica o mal. Mas o homem que conhece a verdade, jamais ele pratica o mal. Então é isso que acontece. Uma vez uma irmã me perguntou, irmão Antônio, vou fazer uma pergunta para você. Por que um crente se levanta contra outro crente? Eu falei, é o filho ministrando a obra do Pai. Porque um crente, irmão, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, serve a Deus de verdade, jamais ele vai se levantar contra outro. Porque uma vez que se levanta contra outro crente, um irmão se levanta contra o irmão, ele, querendo ou não, ele passa a escandalizar. Então quem vem para escandalizar, é os filhos das trevas. Mas eu louvo a Deus, exalto a Deus, busco a Deus, porque temos os filhos de Deus no nosso meio, que eles buscam a Deus em espírito e em verdade. Tem compromisso com a obra de Deus. Esse tipo de pessoas que busca a Deus e anda em sinceridade com Deus, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda que apareça alguma coisa no nosso meio, porque ninguém é perfeito, os filhos de Deus, eles estão cheios de Deus, o que é que eles vão fazer? Ele vai cercar essa pessoa com palavras boas, dizer, não rapaz, não é assim, tal, mas vai caçar meio de imunizar as coisas, para que não venha criar escândalo. Entendeu como é que funcionam as coisas? Porque os filhos de Deus têm compromisso com a palavra de Deus. Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Então tal que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo.
O capacete da salvação protege a nossa mente. Entendeu como é que funcionam as coisas? É isso aí. O crente de verdade, que serve a Deus de verdade, ele não teme nem a morte. Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a meditar a respeito dos nossos irmãos antepassados, e você pegar esse livro aqui, ó, que é Os Mártires, um livro muito bom, você pegar esse livro aqui, Os Mártires, e começar a ler, e você vê as mortes dos nossos irmãos antepassados, a morte de Estevão, apedrejado, a morte de Filipe, a morte de Mateus, a morte de Marcos, a morte de Bartolomeu, esses homens aí, isso sucessivamente, todos apóstolos. O apóstolo João, ele não morreu matado, mas aquele homem sofreu demais na ilha de Fátima. Se você pegar a história desses homens, são homens que sofreram. Por que eles sofreram? Porque o evangelho estava pregnado na sua alma. A palavra de Jesus Cristo entrou na tábua do seu coração e ali ficou escrito. Porque a Bíblia diz assim, ó, que aquele que morrer pelo meu nome o achará, vai achar a vida eterna. Eu vejo hoje as pessoas que se dizem que servem a Deus temendo a morte, temendo a isso, temendo aquilo. Não é tempo da igreja estar nesse temor. Tudo que nós devemos temer é a Deus, porque a Bíblia diz: por que temeis o homem que só tem poder de matar a carne? O melhor é temer a Deus, porque esse tem poder de matar a carne, matar a alma e lançar a alma no inferno. Já isso o homem não teme. Você vê hoje aí os homens fazendo barbaridade. Você vê hoje aí os homens criando os escândalos, os homens fazendo coisas erradas. Por que esses homens fazem coisas erradas? É porque anda na carne. A Bíblia diz que aquele que anda na carne, Deus não tem prazer dele. Então é necessário que nós andamos em espírito, porque o crente que anda em espírito, uma vida consagrada a Deus, uma vida nos pés do Senhor, uma vida de meditação da palavra de Deus, ainda que ele venha a fracassar, mas ele corre imediatamente e reconhece o seu erro e entra na presença de Deus. Este dia eu estava ali, parei para conversar com um rapaz ali, a conversa do outro não bate. Conversas erradas. Então quando você sentir uma conversa errada, saia fora. Saia fora. Porque senão você vai se contaminar. E tudo que o inimigo quer é que nós venhamos ser contaminados, porque a vinda de Jesus Cristo, irmão, está tão próxima. Está tão próxima. Está mais próxima do que o dia do amanhã. Ah, irmão Antônio, não sei o que, há muito tempo... Irmão, a vinda de Jesus está próxima. Está próxima. Todos os sinais se cumpriram. Todas as coisas está dizendo que a vida do Senhor está próxima. Por quê? Você vê aí, irmãos, terremotos, maremotos, fome. Quantas pessoas estão morrendo de fome agora por causa dessa pandemia? Porque ninguém pode trabalhar. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa. Minha empresa está parada. Por quê? Porque não pode trabalhar, irmão. Está todo mundo parado. Está todo mundo na sua casa. Quem tem dinheiro come, quem não tem morre de fome. E agora? Quantas pessoas se endividando, pessoas estão tirando as suas vidas, pessoas que o desespero tomando de conta. Mas eu louvo a Deus que Paulo dizendo assim, ó, nós não somos como os demais homens que não há esperança. A nossa esperança está no Senhor. Porque se nós morrermos, é lucro. Viver é Cristo, irmão. Então, o crente, mesmo na hora da sua morte, ele não se desespera. Sabe por quê? Porque é aquilo que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor vive, irmão. A morte, ela já foi vencida por Cristo. E nós estamos em Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos direito na vida eterna. A Bíblia diz que os que morreram não morreram, estão descansando em Cristo, está lá no lugar de repouso. Aí o salmista diz assim, ó, quando morre, o corpo vai para um lugar onde não tem tristeza e nem alegria. É isso.
Onde é que não tem tristeza nem alegria? É na sepultura. Mas a nossa alma, ó, entra automaticamente no paraíso, aonde o Senhor o preparou. O Senhor o preparou para nós. É diferente do ímpio. O ímpio não. Uma vez eu vinha vindo de Betioga com um homem muito rico. Rico. Nós vinha vindo num carrão de luxo. E dentro do carro ele vinha chutado mesmo, 180, 200, e uma velocidade terrível, à noite. E nós íamos conversando. Aí eu peguei e falei para ele assim: rapaz, nós estamos em alta velocidade. Digamos que você perde o controle desse carro. Nós vamos morrer, é óbvio. Tu tem certeza para onde tu vai? Ele pisou um pouco no freio, parou um pouco o carro e falou assim: sei não. Tá vendo? Um homem muito rico, tem dinheiro, cara, um carrão de luxo. E não tinha só aquele não, ele tem vários carros. O cara é empresário forte. E tem várias lojas. E o que acontece? Ele sabia que estava ali, mas se ele morresse, ele não sabia para onde ia. Aí ele perguntou: e tu? Eu falei assim: sabe para onde que eu vou? Porque eu já tenho o passaporte da vida eterna. Uma vez que eu fechar os olhos aqui, eu sei para onde eu vou. Abaixo do trono tem um paraíso. É para lá onde eu vou. Paraíso, salvação, vida eterna. Tudo que Deus quer de mim e de você é que nós viemos ter convicção, certeza da nossa salvação. Porque a Bíblia diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? É normal você trabalhar. É normal você adquirir carros, casa, bens. Isso é normal. Todo homem que trabalha, ele consegue isso. Trabalhando. Mas nós não podemos se apegar nessas coisas. Porque tudo isso fica. Ou você não conhece alguém que passou a sua vida inteira trabalhando e do nada morreu. E agora? Trabalhou tanto e morreu, e outra pessoa vai usufruir daquilo que ele deixou. E ele? Morreu sem salvação. Porque a Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma vez. Com Cristo, vida eterna. Sem Cristo, condenação eterna. Irmãos, é tempo de nós estarmos preparados. Não é tempo de se preparar. É tempo de estarmos preparados. Deixa essa vida de pecado de mão. Deixa essa vida de dupla personalidade de mão. Uma hora você é, outra hora você não é. Porque olha o que está acontecendo aí. Olha essa pandemia. Um dia desse eu estava conversando com um colega meu. Ele estava bonzinho. Do nada, no outro dia ele acordou sentindo já os sintomas do Covid. Foi para o hospital, o médico isolou ele. 3 dias depois ele saiu como? Alguém carregando o seu caixão. Entendeu como é que funciona? Não adianta ter dinheiro. Não adianta ter cheque ouro. Não adianta ter cheque mate. Não adianta ter cheque especial. Não adianta ter cartão de crédito em alta credibilidade. Não adianta. Porque todos vamos morrer. Muitas pessoas com dinheiro não têm dinheiro suficiente para comprar o ar que nós respiramos. Estão respirando através de balão de oxigênio. Estão respirando através de aparelho. Se tem tanto dinheiro, por que não compra o ar? Porque está ali. Irmãos, a morte é só um veículo para nos conduzir à vida eterna. Se apegue a Deus, se achegue a Deus, busque a Deus, se encha de Deus. É tempo disso, irmão. Tempo de nós estarmos na presença de Deus. As pessoas temem a morte, temem ao homem, mas não temem a Deus. E a Bíblia diz: é melhor temer a Deus, porque o homem só mata a carne. Deus, ele mata a carne, a alma, ainda lança no inferno e tem poder de tirar do inferno. É necessário, irmão, com as nossas poucas forças, nós estarmos buscando a Deus, se enchendo de Deus.
Deixa os homens para lá. Tem pessoas que estão preocupadas com o prefeito, está preocupado com o vereador, está preocupado com o presidente, está preocupado com A, com B, com C. Não, irmão. O mundo jaz no maligno. Não que o mundo é do maligno. O mundo não é do maligno, o mundo é do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo que foi feito sem Ele, nada teria sido feito. Tudo é do Criador, foi o Senhor que criou. Agora, infelizmente, está sendo regido pelo maligno. Nós não temos mais lei, nós não temos mais liberdade, porque você não tem liberdade. Você tem que ficar dentro da sua casa preso, porque a bandidagem tomou de conta, a criminalidade tomou de conta. Você sai com o seu filho na rua, de repente você vê dois homens se beijando. Você sai com o seu filho na rua, de repente você vê duas mulheres se beijando. Não tem mais liberdade de nada. E a igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor, ela nasceu para pregar a verdade. Tudo que nós temos, irmão, é que pregar salvação. A salvação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de nós estarmos meditando na palavra, dia e noite, para que nós não viemos ficarmos embaraçados com as coisas desse mundo. E a Bíblia nos diz que nos finais dos tempos, os homens iam andar de cabisbaixo. E é verdade, irmão. Tudo que você vê hoje é o homem atrás de granjear mais e mais e mais e mais coisas. Certa feita, um filho de um pastor, ele disse: pai, o senhor fala tanto do arrebatamento, o senhor fala tanto da vinda de Cristo, como que vai ser a vinda de Cristo? Ele disse: filho, vai ali no fundo do quintal, busca ali uma tábua. O menino foi e trouxe a tábua. Ele disse: filho, pega ali um saco de prego que tem nessa gaveta aí. E o menino pegou aquele saco com prego. Dá esse martelo aí, meu filho. Aí ele pegou aqueles pregos e começou a enfincar ali naquela tábua. Pegou aproximadamente 100 pregos e começou a enfiar ali nas tábuas ali. Aquela tábua ficou apregada ali com 100 pregos. Aí ele pegou mais uns 15 pregos e soltou ali no meio dos que estava pregado na tábua. Aí disse: meu filho, ali dentro daquela gaveta ali tem um imã. Pega ali o imã. Aí o menino foi pegar o imã. Quando o menino chegou com o imã, ele disse: filho, você tá vendo aqui, ó, isso aqui, esse imã. Tá vendo aqui, filho, esse imã? Aí eu disse: estou vendo, pai. Esse aqui é o tipo de Jesus Cristo. Isso aqui, filho, é o tipo de Jesus. Você está vendo essa tábua? Essa tábua representa o mundo. Você viu esse monte de prego que eu apreguei na tábua, filho? Vi, pai. Mais ou menos 100 pregos, muito prego apregado na tábua. Vi, pai. Você viu esses 15 pregos aí que eu soltei no meio dos que estão apregados na tábua? Então, filho, a tábua representa o mundo. Esse povo que está... Esses pregos que eu preguei na tábua é o povo que está no mundo, mas está pregado no mundo. Você viu, filho, que eu peguei uns 15 pregos aí? Mas pegou pouco, pai, e colocou no meio do muito que estava pregado. Mas é assim mesmo, filho. Porque o mundo tem muita gente que está pregado nele. Agora, esses pouquinho que eu coloquei aí, tá solto. Aqui, filho, olha, é o tipo legal de Jesus. Aqui, ó. Aí passou assim, ó, perto da tábua. Entendeu? Passou perto da tábua. Quando passou perto da tábua, os pregos que estavam pregados na tábua permaneceu pregado na tábua. Agora os pregos que estavam soltos, começou a grudar no imã. Ele falou: filho, a vinda de Jesus vai ser desse jeito aqui, filho. A vinda de Jesus vai ser assim. A tábua é o mundo. Esses pregos que eu apreguei na tábua são o povo que está pregado no mundo. Esse pouquinho de prego que está no meio dos que estão apregados na tábua, filho,
é os crentes que uma vez aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e sabe que está nesse mundo, mas está nesse mundo, sabe como? De forasteiro, de peregrino. Mora no mundo, mas não permanece no mundo. Mora no mundo, mas não é desse mundo. Mora no mundo, mas não tem compromisso com o mundo. O compromisso deles é com o quê, pai? É com o Senhor Jesus Cristo. Jesus não vai vir mais nessa terra. Não, Jesus não vai mais vir nessa terra. Jesus não vai mais pisar nessa terra. Jesus ele vai vir nas nuvens. Ó, e os que morreram em Cristo, nossos irmãos que estão morrendo aí, ó, de pandemia, de bala perdida, de homicidas, estão morrendo aí matados, que muitas pessoas estão morrendo matadas, porque aqui no Brasil não tem sofrimento. Aqui no Brasil não tem luta. Não tem perseguição contra crente, mas fora do Brasil tem lugar que não pode pregar a palavra, tem lugar que você não pode andar com a Bíblia, tem lugar que se a pessoa olhar você direitinho, vai dizer, tu é crente? Sou, mata ele. Tem lugar aí fora que eles matam, entendeu? E quantos crentes, quantos que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, sabendo que ia morrer, mas a Bíblia diz que uma vez que o homem morrer com Cristo, esse tem vida eterna. Então, filho, esse aqui, ó, Jesus não vai vir mais nessa terra, não, vai ficar nos ares, nas nuvens, entendeu? Aí, ó, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, ó, vai, pá, aí quando esses que morreram em Cristo, eles foram primeiro, aí nós que estamos em Cristo Jesus Cristo, que estamos aqui nesta terra, no meio dos que estão pregados no mundo, mas não são do mundo, ó, nós também, ó, na sequência, entendeu? Entendeu como é que vai ser? Assim é a vida de Jesus, irmão. Se prepara. Você que está ligado nesse mundo, se desliga desse mundo. Liga em Cristo. Liga no Senhor. Porque se você não for no arrebatamento, porque arrebatamento pode ser a qualquer momento, você vai ter um encontro com a princesa invicta, Dona Morte. A Dona Morte. Entendeu como é que funcionam as coisas? Todos nós, irmão, vamos ter que morrer. Todos nós vamos ter que morrer. Tira isso da tua cabeça. Ah, eu não vou morrer. Vai ficar para quê? Para pedra? Para semente? Todos nós vamos morrer. A única diferença é porque quem morre em Cristo, esse tem vida eterna. Agora, se morrer sem Cristo, irmão, é condenação eterna. Porque a Bíblia diz assim, ó, em Hebreus 9, que o homem está sujeito a morrer uma vez. Com Cristo, vida eterna. Sem Cristo, condenação eterna. E você que gosta de andar na carne, para de andar na carne, porque Deus não tem prazer no homem, e quando fala o homem, fala a mulher, que não anda na carne. Deus não tem prazer, porque o prazer do Senhor está na vida daqueles que andam em espírito, porque o que anda em espírito, o Espírito impulsiona ele buscar a Deus, se encher de Deus, sair do mal, sai da roda dos escarnecedores, sai da mentira, sai do adultério, sai do engano, compra e paga, anda com a tua vida certa, busca a Deus, se enche de Deus, se entrega a vida a Deus. Para, irmãos, esta pandemia não foi o diabo que mandou, esta pandemia é de Deus. Sabe para quê? Para mostrar quem é quem. A Bíblia diz, eis que verei a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Do justo para o ímpio verei a diferença. Você vê muitos aí. Muitas igrejas fundo de quintal já fechou. Muitos pastores mentirosos, safados e sem vergonha estão com medo. Muitos homens que se diziam ser homem de Deus estão com medo. Agora os homens de Deus, os homens que têm fruto, os homens que verdadeiramente Deus chamou, que têm compromisso com a verdade, anda na verdade, esses homens estão gemendo, esses homens estão clamando, esses homens estão buscando a Deus. E quando o homem se aproxima de Deus, quando o homem busca a Deus, Deus se aproxima dele. Depois dessa pandemia, quem tiver de morrer, vai morrer. Não fique pensando assim, será que eu... Não, se tiver na lista para morrer, vai morrer. Não tem para onde correr, irmão. Porque a morte é sujeita a Deus. Deus domina a morte. A morte não faz nada se não for pela permissão de Deus. Então, se tiver de viver, vai viver. Porque a Bíblia diz, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, é passar.
passar. Mas se tiver de morrer, vai morrer, irmão. Você pode ter dinheiro, você pode ter cartão de crédito, você pode ter cheque, você pode ter o que você tiver, você pode ter balões e balões de oxigênio, você pode ter o que tiver, irmão. Se tiver de morrer, você vai morrer. Agora, sabe por que esse tempo todo está no hospital? Sabe por que esse tempo todo está na UTI? É para Deus tratar com você. Deus te dando uma oportunidade. Deus dando uma oportunidade para esta vida. Lembra o que Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 5:5? Seja entregue a Satanás, para que Satanás destrua a tua carne e a tua alma seja salva no dia do juízo final. Muitos não pregam essa palavra, porque tem medo de pregar a verdade. A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser falada. A palavra de Deus, ela é luz para nossos pés. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. Paulo diz, seja entregue a Satanás, para que Satanás destrua a tua carne e a tua alma seja salva no dia do juízo final. O que é isso, irmão? É no leito. Deus permite Satanás entrar. Satanás entra e lança no leito. E ali no leito, aleluia, e ali no leito, as pessoas que levou a vida inteira na carne, levou a vida inteira andando no pecado, levou a vida inteira na mentira, no engano, se levantando contra A e B, jogando membro contra pastor, jogando contra presbítero, jogando contra diácono, fazendo com que a igreja de Deus sofresse escândalos e mais escândalo. Essa pessoa foi contaminada com esse vírus, permitido pelo próprio Deus. Satanás entrou, lançou no leito, e lá no leito, o Espírito que convence o homem do seu pecado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ali o Espírito está falando com ele, mesmo que ele esteja entubado, mesmo que ela esteja na beira da morte, o Espírito está falando com ele, o Espírito está falando com ela. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Quem se arrepende, esse encontra perdão. E ali no leito, o Espírito está dando uma oportunidade para ela, para ele. Porque você lembra o que foi que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que Satanás apareceu. E Deus falou assim, ó, observaste o meu servo Jó? Lógico, um homem rico, tem bens, tem tudo. Lógico que ele te louva. Não. Tudo isso ele tem. Mas o coração dele não está nisso. O coração dele está em mim, que sou o Criador. Permita eu tirar. E a Bíblia diz que Deus permitiu. O que aconteceu? Satanás tirou tudo dele. Primeira coisa que Satanás matou foi as ovelhas. Porque as ovelhas era onde Jó oferecia de sacrifício a Deus. Tudo que o diabo quer fazer é tirar aquilo que você glorifica a Deus, que você oferece de sacrifício a Deus. E a Bíblia nos diz que quando Jó perdeu tudo, ele continuou fiel a Deus. E Deus dando testemunho dele. Deus dando testemunho dele. Será que nesta pandemia, nesta luta que você está atravessando, Deus tem dado testemunho de você? Ou você tem murmurado? As portas fechou. Eu já comecei a perder isso. Comecei a perder aquilo. Ou tu continua glorificando a Deus? Porque Paulo, ele diz assim, ó, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a peste, a nudez, o perigo, a espada? Não, nada nos separará do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida está no Senhor. A nossa vida está no Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando Satanás chegou lá de novo, Deus falou, eu não falei para você? Eu não falei para você?
que ele não me negava, que o coração dele não estava nos bens materiais. Permita eu tocar na pele, tocar na carne. O que Deus falou? Toca na carne, toca na pele, só não na alma, porque esta me pertence. A nossa vida pertence a Deus. Mas Deus está preocupado, sabe com o quê? Com a nossa alma. Escapa-te com a tua alma. Escapa-te com a tua vida. Busca o Senhor. Faça que nem Jó disse, o patriarca. Senhor, entra na profundeza da minha alma e arranca tudo que não provém de ti. Quem era Jó? Jó era um homem que era íntegro. Jó era um homem que fugia da presença do mal. Jó era um homem sincero. Mas ele achava, ele tinha certeza, porque ele foi formado do pecado. Era um ser humano. Talvez na minha alma tenha alguma mancha. Talvez na minha alma tenha algum resíduo. Senhor, entra na profundeza da minha alma e arranca tudo que não provém de ti. Olha, ele estava dizendo, Senhor, faça-me uma limpeza por completo. Faça-me uma limpeza por completo. E o que aconteceu? Jó perdeu os bens, perdeu tudo. Satanás tocou na carne, mas não tocou na alma, porque a alma pertence a Deus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Que a nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor, que é o dono da nossa vida, é o Senhor que teve misericórdia de nós, compaixão de nós, enviando o seu único filho e nos arrancando do lixo, do monturo, do charco de lodo, com mão forte tirou, colocou nossos pés firmados na rocha e um novo cântico nos nossos lábios. Não é tempo, minha amiga, não é tempo, meu amigo, de nós ficarmos brincando, guerreando entre um e outro. Não, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é com carne nem com sangue, mas contra as potestades que habitam nos lugares celestiais. É tempo de nós guerrearmos sim. Como? De joelho dobrado, com a boca sobre o pó, dizendo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda a melhorar cada dia mais. Me ajuda, Senhor, eu levar uma vida íntegra diante de Ti. Me ajuda, Senhor, a fugir da aparência do mal. Me ajuda, Senhor, eu estar sempre com a minha vida encaixada no centro da Tua vontade. Quando nós estamos com a nossa vida encaixada no centro da vontade do Senhor, acontece que nem aconteceu com Paulo. Paulo estava ali no cárcere. De repente, os carrascos chegam. Paulo sabia que ali era seu último dia. Paulo está tranquilo. Você não encontra Paulo em desespero. Paulo, o Espírito de Deus estava na vida de Paulo. O Espírito Santo estava na vida de Paulo. Paulo está tranquilo, os carrascos chegam. Viemos levar você. Eu sei. Ele sai. Quando ele sai, os carrascos levando ele, levando ao lugar do matadouro. Paulo aprendeu com Jesus. Jesus ensinou para Paulo. Nas suas cartas ele diz, eu aprendi com o Senhor a humildade, a mansidão. Porque a palavra entrou em Paulo. E uma vez que a palavra entra na vida do homem, o homem é liberto. Ele é transformado. Paulo está ali, ó, como um cordeiro mudo, na posição a qual Jesus esteve, como um cordeiro mudo. O carrasco, ele sente o remorso. Segundo o historiador, diz que o carrasco sentiu remorso. O carrasco não quer executá-lo. Paulo diz, faça o que foi lhe proposto. Faça o que mandaram você fazer. Paulo se ajoelha, segundo o historiador diz, e pede permissão
para fazer a última oração. E na última oração ele diz: Senhor, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa a qual o Senhor tem me prometido. O Senhor prometeu coroa para você. O Senhor prometeu coroa para você. O Senhor prometeu coroa para mim. Lembra o que Tiago diz? Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido. No céu tem coroa nos esperando. No céu tem mansões celestiais nos esperando. Lembra o que foi Jesus disse? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Volto novamente a dizer: não tenha medo da morte. Não tema a morte. Aquilo que eu acabei de ler agora, aqui em Coríntios, olha o que Paulo está dizendo para mim e para você, para nós não temer a morte. Fique em paz, fique tranquila, fique tranquilo, fique de boa. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Olha o que Paulo diz: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O inferno não tem vitória sobre nós. Sabe por quê? Porque a nossa rota foi traçada. A nossa rota foi mudada. Nós ia descer para baixo. A nossa rota é para cima. Fica tranquilo. Fica tranquila. Paulo diz: nós não somos como os demais homens que não há esperança. Os homens de fora aí não têm esperança. A esperança do homem morre quando ele morre também. Mas nós não. A nossa esperança está no Senhor. Que Ele vive. Ele vive. Ele vive. Jó disse: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Que Deus seja louvado pela tua vida. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. E nunca tira da sua mente que não tem aflição. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. No mundo tem luta, tribulação, disse-me diz. Muitas coisas vão se levantar contra nós. Mas nós que estamos em Cristo, com nossos pés firmados em Cristo, confiando em Cristo, nós somos mais do que vencedor. Naquele que nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus passou por tudo isso. Jesus foi expulso da sua terra natal, da Galileia. Jesus foi chamado de demônio. Alguém disse: ele expulsa demônio pelo Espírito de Deus é bom. Chamaram Jesus Cristo de endemoniado. Jesus foi cuspido na cara. Jesus foi esbofeteado na cara. Jesus foi humilhado. Pessoas não quiseram ficar com Jesus. Abandonaram Jesus. Lembra quando Jesus estava ali na cruz do Calvário? Ele foi abandonado por todos. Milhares e milhares de pessoas seguiam Jesus. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, só quem estava lá? Só as Maria. Olha quem estava lá: João e mais ninguém. E só os carrascos. E ali Jesus foi abandonado por todos e tudo, mas permaneceu com o pensamento elevado ao Pai. Permaneça, olhando para Jesus. Deixe os embaraços do mundo, porque o mundo já anda embaraçado. Permaneça firme,
olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, e que Deus em Cristo guarda você e toda a sua família. E agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.